Bom, então, agora nós iremos começar o nosso 14º seminário do PET Fonoaudiologia, que vai ser intitulado Banco de Leite Humano e Políticas Públicas Voltadas para a Prematuridade. O seminário ele vai ser apresentado pela Denícia Queiroz e por mim, Júlia Maia, do 3º ano, e também pela Letícia Ortega, do 2º ano de Fonoaudiologia. Nós tivemos a orientação e supervisão da professora doutora Maria Aparecida Miranda de Paula Machado. Nós temos duas grandes convidadas aqui hoje para brilhantar mais ainda o nosso seminário, que é a doutora Maria Tereza Cera Sanches e a nutricionista Maria Nereida Fanich. Então, agora, vou passar a palavra para a Letícia, para ela dar continuidade ao nosso seminário. Boa tarde, gente. Como a Ju já me apresentou, eu sou a Letícia Ortega, estou no 2º ano de Fonoaudiologia, e eu vou falar sobre o que são os bancos de leite humano no Brasil. Então, o Banco de Leite Humano é um serviço especializado diretamente relacionado ao SUS, que está vinculado a um hospital de atenção materna e ou infantil, e ele é responsável por ações de promoção, proteção e apoio materno. Além disso, todo o processo, desde a coleta do leite da mamãe até chegar ao neném, passa pelo banco de leite. Ou seja, o banco executa a coleta, faz a seleção, a classificação desse leite, o processamento, o controle de qualidade e a distribuição da produção lática da Nutris. Pode passar, Dê, por favor. Aqui a gente tem um breve histórico dos bancos de leite no Brasil. Então, em 1943, surgiu a primeira estrutura operacional de um banco de leite humano no Brasil, o Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira, o BLH-IFF, e ele está no Rio de Janeiro. E, junto com essa criação, veio um período que a principal regra era o desmame precoce com o objetivo de consumo de produtos industrializados. Ou seja, as mamães preferiam amamentar os seus filhos com leites industrializados, leite em pó, desses de mercado, ao invés de amamentar os seus bebês com o seu próprio leite. E nesse período, a amamentação era uma exceção. Em 1985, a política nacional buscou reverter esses altos índices de desmame precoce e o BLH-IFF criou um novo modelo operacional que veio para romper com esses paradigmas impostos de que o leite industrializado era algo positivo e o desmame precoce era algo positivo. E nesse período, também, o BLH se transformou em uma unidade a serviço da amamentação e desde então teve o seu modelo replicado para todas as regiões brasileiras. No próximo slide a gente tem algumas imagens que eu vou mostrar essas regiões. E em 1998 foi criada a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, a partir de uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz. E a consolidação dessa rede brasileira de bancos de leite se deu por busca da qualidade, em conjunto com a experiência e conhecimentos acumulados pelo BLH e IFF, ou seja, o banco de leite passou de uma estrutura operacional, depois ele se tornou uma unidade a serviço da amamentação e hoje ele é uma rede brasileira de bancos de leite que abrange o Brasil inteiro. Pode passar, Bem. Aqui a gente tem a distribuição no território brasileiro. Então, no centro-oeste temos 27 bancos de leite, no norte 15, no nordeste 52, no sul 35 e na nossa região, no sudeste, há 93 bancos de leite. Eu agradeço a minha oportunidade. Agora a Ju está com a palavra, que vai falar com a gente sobre prematuridade. Obrigada. Somente antes de introduzir um pouco sobre a prematuridade, um aviso para os participantes do seminário, que nós vamos colocar o link para o formulário de presença para recebimento de certificado 15 minutos antes do término daqui do seminário, tá bem? Bom, então, dando continuidade ao nosso outro tema, que também vai ser abordado aqui no nosso seminário, introduzindo ele rapidamente, o que seria a prematuridade, como que nós consideramos um bebê prematuro. Bebê prematuros ou pré-termos, são aqueles nascidos com uma idade gestacional que ela é inferior a 37 semanas. E essa condição da prematuridade, ela é um grande fator de risco para o desenvolvimento de uma forma geral para essa criança. E além disso, quanto menor essa idade gestacional dessa criança, maiores são as chances de mortalidade
abandono e também problemas diversos relacionados à saúde. Nós só trouxemos umas breve introduções, porque o objetivo aqui de hoje é incitar uma discussão entre, né, a doutora Maria Tereza Sanches e a nutricionista Maria Nereida Panichi, para a gente poder discutir um pouco melhor as políticas públicas que envolvem a prematuridade, quais são as relações dela com o leite materno e o banco de leite, e como tudo isso, né, se encontra atualmente. Então, para a gente apresentar aqui brevemente, nossas convidadas, a doutora Maria Tereza Sanches, ela é fonoaudióloga neonatal, com experiência em IHAC, método canguru e banco de leite humano durante 15 anos. Ela possui mestrado e doutorado pela USP com, né, relação ao aleitamento materno. Integra atualmente o Instituto de Saúde da SES, São Paulo, atuando em pesquisas e capacitação para profissionais de saúde em aleitamento materno. E ela integra a equipe da Casa Curumim, que é a primeira clínica especializada em aleitamento materno em São Paulo. E nossa outra convidada, a nutricionista Maria Nereida Panichi, ela possui graduação em nutrição pela Universidade do Sagrado Coração, a USC, especialização em nutrição materno-infantil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, especialização em administração de serviços de alimentos pela Universidade do Sagrado Coração, a USC também, coordenadora do Banco de Leite Humano de Bauru, e ela é docente no curso de graduação em nutrição na Universidade Paulista. Então, agora eu vou abrir, primeiramente, para a doutora Maria Tereza, para falar um pouco sobre a experiência dela, e posteriormente também para a nutricionista Maria Nereida, para falar um pouquinho sobre a experiência de vocês em cada atuação. Se quiser iniciar. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esses temas que são minha paixão, apesar de eu não estar mais atuando em hospital, como eu falei para vocês, né? Mas foi meu tema de doutorado, né? Eu trabalhei anos e daí eu falo que não sei se é sorte, né, Nereida? Ou essa é a missão que a gente tem na vida, né? Porque o povo que trabalha com aleitamento materno, banco de leite, acho que a gente vem imbuído de uma missão mesmo, né? Porque, coincidentemente, eu era recém-formada e me deparei com uma equipe de ponta, né, que tinha o centro de lactação no Hospital Guilherme Álvaro em Santos. Nereida conhece bastante, né, o povo de lá, a doutora Keiko, a doutora Laís, né, assim, que são verdadeiros feras aí no aleitamento. Eu era recém-formada. E ainda por cima, o nosso hospital foi o primeiro hospital no Brasil a implantar o método canguru, o que me fez, assim, me debruçar, né, sobre os livros, estudar muito, e também desenvolver, assim, uma outra forma de ver também essa assistência fonoaudiológica, porque até então, a nossa formação, hoje ainda tem, né, algumas linhas de fonoaudiologia que seguem muita estimulação, ainda tem, né, infelizmente, com chupeta, com bicos especiais, mamadeira, mas é muito menos do que naquela época. Nereida, acho que lembra, né, daquele começo, como foi difícil, gente, tentar fazer com que os profissionais entendessem, né, que não precisava disso, mas para isso a gente tinha que ter política pública, e hoje a gente tem política pública, hoje a gente tem evidência, hoje falar, né, de estimulação precoce no peito, aleitamento prematuro, hoje é muito fácil, porque quando você tem evidência, tem livros, tem pesquisas, né, só que a gente não tinha evidências, nós construímos as evidências, né. O trabalho do banco de leite não era como hoje, né, também essa rede forte que a gente tem, né, Nereida, depois Nereida fala também para vocês dessa parte. O conhecimento avançou muito em relação também à propriedade do leite, né, humano, de todos os benefícios que a gente vai comentar também aqui. Então, foi um trabalho muito árduo que, assim, eu tenho muito orgulho de ter participado, principalmente de ajudar um pouquinho, né, na construção das políticas públicas. E eu acho que a gente tem que aplaudir o nosso SUS, porque realmente, gente, hoje, se eu fosse um bebê prematuro, eu daria, assim, tudo para nascer no hospital do SUS que tivesse o método canguru implantado, né? E a gente vai discutir aqui ao longo do seminário por quê, tá bom? Então, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. Agradeço
muito o convite de vocês e também essa iniciativa, né? Ou seja, de superar esse momento tão complicado que nós estamos vivendo e mesmo assim não deixar de ter, né, as atividades cumpridas, os contatos feitos e a transmissão das informações, né, principalmente isso. Que como nós estávamos falando no início, né, a pandemia nos isolou mais presencialmente, mas nos permitiu essa facilidade, né, da Tereza estar lá em São Paulo falando, né, e nós aqui, né. Então a gente tem visto muitas dessas atividades, que a gente perde num lado, ganha no outro, e com isso, quem sabe, depois que passar toda esse terremoto aí que nós estamos vivendo de saúde pública, né, nós vamos usar, né, voltar ao presencial que tanto queremos e também aproveitar essas vantagens que foi acelerada, né? Todo mundo já tinha toda essa tecnologia à disposição, mas não se usava da forma como nós tivemos que agora aprender a usar. Bom, em relação ao trabalho em banco de leite, eu vou dando continuidade ao que a Tereza falou, realmente evoluiu muito. Vocês fizeram aí todo um retrospecto histórico e até a década de 80 se tinha muitos poucos bancos de leite no Brasil e a forma como eles funcionavam era muito precária pensando no que é hoje. E o Brasil, quando instalou o primeiro banco de leite, ele importou um modelo tecnológico, né, que existia naquele momento, não pode nem falar tecnológico, vamos dizer, de processamento do leite, que era muito mais simples do que é hoje, né? Hoje a gente pode falar que existe uma tecnologia atrás disso. Então, os bancos de leite funcionavam de acordo com um modelo importado, no caso no Brasil era o modelo francês, né, de processamento e controle de qualidade do leite. A partir de 1985, como vocês colocaram aí no retrospecto histórico, realmente começou a ter uma mudança muito grande, onde se incorporou muitos conhecimentos da tecnologia de alimentos. E com isso nós demos o nosso grande salto e fomos estruturando a rede como ela está. Tá? Eu tive a sorte, né, eu falo que é uma sorte e um privilégio, de começar a me envolver com banco de leite, também recém-formada, em 1984, quando foi inaugurado o nosso aqui em Bauru. Então, eu acompanhei o antes, que foi ótimo, que a gente fala que é a pré-história de bancos de leite humano, né? É bem isso que a gente brinca mesmo, né? Porque quando eu fui montar o banco daqui, até foi resultado dessa especialização que eu fui fazer no Rio de Janeiro. Então eu voltei com a proposta de banco de leite, e o que eu tinha visto lá eram uns bancos funcionando, daquele modelo que se tinha. Fiz visitas em outros bancos que já existiam, embora poucos, né? Aqui em São Paulo, no hospital... funcionário lá aquele do funcionário público estadual. E depois aqui em Ribeirão Preto, na Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então eu fiz a visita em alguns bancos e montei o daqui. Nisso, em 85, começou todo esse movimento e eu fui acompanhando toda essa transformação e, como a Tereza falou, a gente foi construindo, né, a rede brasileira de bancos de leite, que hoje não só ele é muito forte, como ela tem todo um destaque, né? Vamos dizer assim, o Brasil se destacou muito nisso, porque foi ele que acabou construindo, né, toda essa tecnologia, mudando para uma forma muito mais avançada e cuidadosa em relação ao leite, incorporando conhecimentos da tecnologia de alimentos, e também está sendo já o trabalho está sendo muito reconhecido, premiado, né, inclusive. Então, isso é muito importante para nós. E nós estarmos, né, representando o SUS nisso tudo é mais ainda um motivo de orgulho. Então, os bancos de leite, eles se estruturam em rede. Nós temos a rede estadual, cada estado, então, tem sua rede, que se une depois nessa rede regional, que vocês até apresentaram o número de bancos por região, e ela se une finalmente em rede brasileira, né? E no caso, hoje a gente fala de rede global, porque a gente já incorporou outros países, tá? Países de língua portuguesa, né? Da América do Sul, América Central, tem também Caribe, e já tem a Península Ibérica e alguns países de língua portuguesa da África. Tá? Então, a gente chama hoje de rede global. Posso completar com uma coisa que a Nerida falou? Claro.
Fique à vontade. Ela está sendo até modesta, né? Porque eu, quando começo a falar banco de leite, gente, aqui em aula, aqui em saúde coletiva, aqui no Instituto, ou em qualquer seminário, qualquer palestra, já abro bem a boca, sabe, Nereide? E falo que nós temos a melhor e a maior rede de banco de leite do mundo, né? Então, ela está sendo modesta, porque hoje, como ela falou, antigamente a gente importava, né, uma tecnologia, hoje a gente ensina para os gringos, gente. É super comum, não é, Nereida? A gente está num congresso hoje, ou no Enam, ou mesmo no congresso de banco de leite, a gente vê os franceses, europeus, todos lá no congresso, né, desfilando para lá e para cá, aprendendo com a gente, porque a gente tem uma tecnologia de baixo custo, de excelente eficiência, tá? Porque a gente vai também... a gente já pode ir falando um pouquinho do conteúdo ou não? Eu já podemos ir falando? Tá. Porque, por exemplo, tem países que usam pool de leite, né, Nereida? Acho que isso é importante falar. Então, uma coisa que eu queria falar bastante para vocês era sobre isso. A nossa tecnologia é diferenciada, sabe? Porque a gente consegue, claro, também tem que ter estoque de leite para isso no banco de leite, mas... o melhor leite para o prematuro é o leite da mãe dele, né? Dentro da idade gestacional que ele nasceu. Isso é muito importante. Porque, como a Nereide falou, com o conhecimento, hoje a gente sabe que esse leite tem uma variação. O leite de uma mãe, né, que gestou um prematuro é diferente de um leite de um bebê termo. Olha que interessante, né? Então, se a gente conseguir adequar esse leite dentro da idade gestacional desse bebê, é a melhor coisa. E antigamente eles não acreditavam tanto nesse poder do leite humano para um prematuro, porque os bancos europeus faziam um pool de leite, né, Nereide? Completa aí, se você quiser, fica à vontade. E então era diferente, não era um leite tão específico. É claro que às vezes falta também estoque, eu não sei até perguntar para vocês como é que vocês estão aí em Bauru, porque tem muitos bancos de leite aqui em São Paulo que sofreram bastante, né, com a questão da pandemia, e outros que conseguiram se estruturar e que estão até muito bem. O Leonor Mendes, essa semana eu falei com o pessoal de lá, eles estão com alto estoque. Então, vejam vocês, né, que as pessoas também, como a Nereide falou aquela hora, a gente consegue até se estruturar numa pandemia dessa, né? Mas isso é muito importante. Então, o leite é específico, né, para aquele bebê, tá? Isso é muito... A gente vê bastante também em relação aos fatores que esse leite, né, incorpora para esse bebê. Então, os fatores imunológicos, os fatores de crescimento, que são diferentes da idade gestacional. No último trimestre de gestação, por exemplo, esse bebê precisa ganhar peso, né, que a gente fala, o bebê tá aí ali já formadinho, bonitinho, engordando. Então, o leite desta mulher, por exemplo, que está no finalzinho da gestação e pariu um bebê prematuro, vai ser mais rico em gordura, diferente de um bebê extremamente prematuro, por exemplo, né? E é importante lembrar também, né, que essa dieta com leite materno, ela favorece muito o desenvolvimento do bebê em várias questões, né? Principalmente os fatores imunológicos, que hoje em dia a gente sabe disso, é um conhecimento que se adquiriu, né, de que tem uma imunovariação aí, né, dessa questão desse fator de proteção, dessa mulher que entra na UTI, que se contamina com aqueles possíveis agentes, né, que estão naquela unidade neonatal, ela produz anticorpos e oferece diretamente para o seu bebê. O fato dela permanecer bastante tempo no hospital, diferente de uma outra mãe, né, que, por exemplo, só vai visitar o bebê, fica meia horinha e vai embora, né? Principalmente se o método canguru estiver implantado, que essa mãe vai poder ficar mais tempo com o seu bebê, vai ter livre acesso, vai poder fazer o contato pele a pele. Então, vejam como também o método canguru e todo esse trabalho da rede de banco de leite vão se complementando, né? Super importante. E pensar que hoje em dia a gente tem também uma técnica que chama colossoterapia. Não sei se a Nereida quer falar, que ela tem... Vocês administram aí, Nereida, o banco de leite? O banco de leite aqui em Bauru, ele não é diretamente ligado a um hospital. Nós temos alguns bancos, né, no Brasil tem essa característica um pouco diferente. Nossa relação com o hospital é bem próxima, né, no caso, nossa relação mais próxima é com o Hospital SUS, né, Maternidade SUS do município. Bauru tem 3 maternidades, 2 de convênio e uma do SUS. Então, o nosso contato com a maternidade de Santa Isabel é bem próximo. Eu sei que eles estavam começando a fazer a colossoterapia, mas agora com a pandemia a gente ficou um pouco mais afastado. Ou seja, a gente ia nos 2 hospitais, a equipe do Banco de Leite visitava essas mães, né,
acabavam de ter o bebê, e nós passávamos de leito em leito, conversando com todas nos 3 hospitais. Mas desde segunda quinzena de março, a gente não está indo mais nos hospitais, exatamente porque os hospitais não estão, né, querendo pessoas externas, né? Apesar da pandemia estar, entre aspas, mais controlada, né? Mas em as suas oscilações, os protocolos continuam. Mas eu sei que eles estavam começando. Mas, independente disso, a colossoterapia, ela é algo que está sendo muito divulgado. Há bastante tempo já falado, mas precisou de ter bastante evidências científicas, como a Tereza falou, né? Hoje a gente produz muita ciência, né? De uma forma geral, falando em todos os assuntos, né, mas todos os temas, mas aí aleitamento materno também, e hoje tem evidências científicas do benefício, porque os primeiros que começaram a propor isso quase apanharam, né, porque todo mundo achava que era uma loucura. Oi? Será que a Nereida caiu? Não. Não? Eu acho que travou um pouquinho no final, se quiser retomar essa última frase, porque cortou para mim e eu acho que para as outras pessoas também. Voltou? Voltou, tá. Então, mesmo o canguru, ele, quando foi importada a ideia, né, do método canguru, que na época chamava mãe canguru, para o Brasil, as primeiras pessoas que falaram isso quase apanharam aqui, né, porque achavam um absurdo, que isso era coisa para hospital pobre, né, que não tinha incubadora suficiente, e aquela coisa. Hoje a gente sabe que isso não é só uma excelente estratégia, né, alternativa para esses bebês, como também já é uma estratégia do Ministério da Saúde de humanização na assistência ao recém-nascido, né, prematuro, pré-termo. Então, com isso, a gente evoluiu muito. Mas a colossoterapia, ela é você colher dessa mãe, né, uma quantidade aí do leite, principalmente no início, né, aquele colostro mesmo, e fazer, né, pingar no nariz e também dar para essa criança, né, conta-gotas mesmo, né, gotinhas desse leite dela, que vai dando aquela proteção toda pela carga imunológica, né, e de fatores de proteção que o leite humano tem, né? Principalmente, como a Tereza falou, a importância do leite da própria mãe. Porque existe uma comunicação, que ninguém ainda provou tão bem, mas sabe que existe, entre a criança e a mãe. Ou seja, fisiologicamente, essa criança nasceu antes, mas o corpo da mãe sabe o que precisa passar para ela, né? Os leites de banco são ótimos, né? Sempre melhor. Mesmo como a Tereza falou, quando a gente está com uma quantidade menor, você vai lançar mão de leite que não seria tão na idade dessa criança, né? Com doadoras que não seriam da idade estacional, né, dessa criança. A criança dela já está com 4 meses, você está usando o leite dela para um bebê aí de 28, 30 semanas, 32 semanas e assim por diante. Mas, independente disso, ele tem muito valor, melhor do que qualquer outra forma. Mas ainda melhor de tudo isso, se for o leite da própria mãe, que vai estar dentro né, do que aquilo que não deu tempo do organismo dela passar para o bebê dela. Então, isso é acima de tudo, né? Então, a colossoterapia é algo que veio para ficar e vai cada vez mais ser usado. Não estou me prolongando muito, porque eu sei que vocês têm um tempo aí, vocês têm bastante coisa para perguntar. E é importante também a gente lembrar que, por exemplo, em relação à mortalidade neonatal, se a gente tivesse no primeiro dia, esse bebê nasceu, vamos supor que ele vai ser alimentado com leite materno no primeiro dia. Há uma redução de 16% das taxas de mortalidade neo. Mas, se for na primeira hora, já dobra praticamente, né? Então, quanto antes a gente começar a colossoterapia, como ela falou, melhor. Às vezes o bebê está entubadinho lá, nem pode mamar, nem nada, mas ele já recebe essas gotinhas de colostro. E, gente, pasmem vocês, protege o bebê. Vou falar para vocês que nos meus 15 anos aí de trabalho de hospital, se eu vi umas 3 vezes enterocolite necrosante, que é uma infecção gravíssima, né, Nereida? Que é o terror dos neonatologistas, essa enterocolite que leva a óbito muito rápido, é muito grave, né? Entre outras questões, né, que o bebê, claro, está sujeito a muitas infecções, muito mais do que um bebê termo, né? Mortalidade neonatal de um bebê prematuro é muito maior, né? Claro, a gente sabe disso. Se eu vi, olha, no hospital umas 3 vezes foi muito, porque a gente sempre trabalhou com leite materno fresco, né? Como a Nereida falou, direto da mãe. E hoje em dia também é bom lembrar que já está escrito, todo mundo pode ter acesso olhando lá no site da Rede Nacional, né, de Banco de Leite,
que é a norma técnica que já nos deixa utilizar o leite cru da própria mãe, essa mãe que vai estar com o seu bebê, que vai visitar o seu bebê, ou que está presente, ela pode tirar e ofertar, sim, claro que tem os padrões de segurança, né, de higiene e tudo mais, ainda mais agora com o Covid, né, mais ainda, mas é possível sim, e deve ser padrão ouro, né, deve ser usado o padrão ouro, é isso que a gente acabou de falar, melhor leite para o bebê prematuro da sua própria mãe. Fora que ele ajuda no crescimento desse bebê prematuro, né, num desenvolvimento melhor, em toda a maturação do trato gastrointestinal. Nós também sabemos que ele previne problemas e ajuda no desenvolvimento ocular. Fatores de QI, tem várias pesquisas que comprovam hoje que os bebês prematuros que foram alimentados exclusivamente com leite materno têm um QI a mais, tá? Olha que legal, tem um desenvolvimento de inteligência melhor. Isso tudo, gente, é ciência, não é que a gente está falando, a gente acha, não. Isso tem revisões sistemáticas, evidências de alta qualidade que comprovam, tá? Então, a importância do leite materno hoje está comprovada, sim, tá? Eu acho que é uma coisa importante. Que complementação maravilhosa. A gente fica até impactado com o tanto de informação e essa riqueza de conhecimentos, né? E aproveitando, eu queria só passar um recadinho para os participantes. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, deixem no chat, a gente vai fazer elas no final, né? Dúvidas específicas sobre o conteúdo, do que as professoras já falaram. E eu queria fazer uma pergunta específica sobre as políticas públicas que envolvem a prematuridade, né? Além de tudo isso que vocês falaram, trazer um pouquinho desse recorte de política. Tá. Bom, eu vou começar porque vocês já falaram um pouco do banco de leite, deixa eu falar um pouco do método canguru e a gente vai entrelaçando. Eu acho que outro orgulho que a gente tem, eu também falo tudo isso de boca cheia, porque, como a Nereida falou, como a gente é dinossauro mesmo, participou da construção, né, Nereida? A gente pode falar de boca cheia. E eu participei, então, da construção da política, né? Como eu falei para vocês, eu estava no primeiro hospital, né, do Brasil que implantou, e foi todo um processo para que hoje a gente possa falar de boca cheia que, no Brasil, o método canguru, ele é uma política pública, tá? Com normativa, ele tem todo as portarias do Ministério que asseguram que ele funcione de acordo com normas e padrões. Isso é muito importante. Porque se vocês ouvirem falar assim, de repente, aqui em São Paulo, né, tem vários hospitais estrelados, como no Brasil inteiro, a gente tem o método canguru lá no hospital, tem uma cadeira lá para a mãe sentar e ficar perto do bebê. Ou a mãe põe o bebê contato pele a pele. Bacana, são iniciativas ótimas de humanização, mas isso não é o método canguru, tá? É importante a gente deixar claro que o método canguru, ele segue normas e padrões de segurança, ele é super rigoroso, ele tem 3 etapas de implantação, cada uma com várias normas, isso tudo acessível para a gente consultar, tá? Se a gente entrar no site do Ministério da Saúde, tá? Procurar método canguru, inclusive a gente encontra um manual, a gente tem várias publicações, tá? Ó, só para vocês terem ideia, até inclusive das capacitações que atualmente está sendo evidenciada, não sei se está dando para ver aí. Essa, por exemplo, é o manual, subir? Esse é um dos manuais, um dos últimos, que foram as capacitações também com atenção básica. E lembrando que o método canguru, ele não começa só no nascimento do bebê, né? Ele é portaria desde 2000 e ele vem dentro do programa de humanização, tá? Do parto e nascimento, que já começava a se falar em humanização, na importância de uma atenção obstétrica, né? E neonatal com boas práticas, né? Por quê? Porque a gente sabe, por exemplo, que esses índices, essa epidemia de cesárea que a gente tem no Brasil, né? E um pré-natal desqualificado que ainda acontece, é uma das causas da prematuridade, né? Então, o método canguru, na verdade, vem junto de uma melhora disso, dentro de um programa maior, né? Então, a gente pensando nisso, também com os pactos que o Brasil fez em relação aos objetivos do desenvolvimento do milênio, de redução da mortalidade, né, neonatal, redução da mortalidade materna. Então, se a gente for pensar em todo esse histórico desde 2000, muita coisa aconteceu, né? Então, não é só o canguru é uma parte de uma política. Inclusive, é um dos eixos hoje da PNAISC, né? Tá? O que é PNAISC? É Política Nacional de Atenção, né, Integral da Saúde da Criança, que são 7 eixos.
e o primeiro eixo, que é atenção, né, em relação à gestação, ao puerpério, ao parto puerpério, tá? Então, junto do canguru, vocês viram, tem outras políticas, né? Uma ajuda a outra, na verdade, né? Porque a ideia da PNAISC é assegurar toda uma rede, né? Desde a gravidez até a continuidade do segmento dessa criança, né? De uma maneira articulada. Porque, na verdade, os programas tem muitos programas que existem há muito tempo. Olha o exemplo da rede de banco de leite. Mas antigamente era muito desarticulado, né, Nereida? Eram programas, né, que a gente falava. Exato. E hoje não, hoje a ideia é que a gente integre as políticas, né? Então, o método canguru já passou por várias fases, desde que ele foi implantado no Brasil, né? Mas são poucos os países que têm, como nós, uma política. Ele é uma política pública, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim, no SUS, né? Uma mãe que tem um bebê prematuro, ela nasce no hospital de referência, é importante, isso é outra coisa super importante, porque a gente sabe que uma das complicações e de alta mortalidade também neonatal é uma gestante de alto risco ter o bebê numa maternidade comum, por exemplo, que não tem uma UTI neonatal. Já pensou, gente? Que situação, bebê grave, extremo, que nasce num lugar que não tem um preparo de uma UTI para recebê-lo, né? Isso vai envolver desde uma equipe que faça com que ajude esse bebê para que ele sobreviva logo que ele nasça. Depois ele tem que ter uma vaga numa UTI, ele tem que ser transportado para um outro hospital e pensem na situação complicada. Então, junto do canguru, conforme foram evoluindo também as políticas, uma portaria importante e uma outra ação importante é a estratégia da rede cegonha, que vem também favorecer bastante o canguru, né? Isso em 2011 no Brasil, com a portaria que assegura hoje que uma mãe, por exemplo, que tem esse bebê, então, no hospital de referência, possa ser reinternada na segunda etapa do canguru. Então, como eu estava dizendo para vocês, o canguru tem 3 etapas normativas, sendo que a primeira é a fase que o bebezinho está na UTI neonatal, né? Onde eu vou, então, trabalhar com essa família, acolhendo essa família, no livre acesso, né, desses pais, que eles possam entrar nesse hospital, ficarem com o bebê o tempo que eles quiserem, porque, infelizmente, né, Nereida, a gente ainda tem os hospitais que os pais são visitas, não é? Aí, como é que a equipe do banco de leite, a equipe de neonatologia vai fazer com que essa mãe, né, mantenha a lactação? Imagina, gente, se você é vista como uma visita do seu bebê, né? Aqui em Bauru, gente, só a maternidade Santa Isabel que é SUS é que eles têm livre acesso, pai e mãe, independente do horário e do dia. Agora, as outras 2 maternidades que são conveniadas é UTI, neonatal, com horário de visita. Pois é. Isso, primeiro, que vai contra os princípios, né, do direito da criança, contra os princípios de humanização, contra o que a PNAISC prega hoje, né, que é isso que eu estou falando para vocês, as boas práticas, não é? O ideal seria que essa mãe permanecesse a maior parte do tempo, né? Claro que não dá para ela ficar mais do que o tempo de internação, porque às vezes o bebê vai ficar... Tem bebês que ficam 2 meses no hospital, não é? Internados, ficam muito tempo. Então, no primeiro momento que esse bebê está sob cuidados, né, de uma UTI, às vezes a mãe tem alta, vai embora para casa, mas ela pode ficar 24 horas. Se ela quiser no hospital, ela pode ficar. Claro que ninguém fica 24 horas no hospital, né? Se não tiver um lugar para dormir, óbvio. Mas ela fica muito tempo. Aí começa o trabalho da equipe de banco de leite, para a manutenção da lactação, que a gente sabe que o segmento desse bebê, né, vai ser demorado, né, até ele conseguir mamar direto no peito, às vezes ele fica um tempão com a sonda, precisando desse leite. Essa mãe tem que manter a lactação, que é um dos desafios que a gente tem, né, Nereida? Com os bebês prematuros, é a manutenção da lactação, né? Porque é um choque, né? Essa mulher ter esse bebê prematuro, então essa família precisa de muito acolhimento. Então, vocês estão vendo que o método canguru, ele exige muito da equipe, ele exige uma capacitação, ele exige que essa equipe seja integrada. Hoje em dia, a gente fala em plano singular terapêutico, ou seja, o método canguru traz esse olhar individualizado de cada bebê, o que aquele bebê, o que aquela família precisa, né? Não é o que eu quero fazer, né? Isso aí entra também o trabalho da equipe, né? Porque imagina, eu sou fono, você é físio, ela é enfermeira, a Nereida do banco de leite, chega todo mundo na mesma hora para atender o bebê. Bacana, né? A gente vai sobrecarregar esse bebê, será que
a gente vai conseguir fazer o nosso trabalho? Será que a gente está beneficiando esse prematurinho que está lá num estado tão delicado? Então, isso vai ter que ter todo um cuidado, né, com esse ambiente, com a iluminação, com os horários de repouso desse bebê, como é que essa equipe entra, quem acolhe a mãe, a família, o apoio, a rede de apoio. Gente, é um trabalho muito delicado e sensível. E está tudo escrito, acreditem em vocês, o curso está aí online. Hoje a gente tem tutores estaduais, tutores nacionais, tá? Os estados estão capacitados. Os hospitais de referência do estado já estão preparados para formar outros tutores. Então, o trabalho disseminou a partir de 2008, né? E ganhou o Brasil afora. E lembrando que esse bebê, ele vai ficar 24 horas com a mãe, assim que ele tiver 1.250 gramas, ele já pode ficar, desde que ele tenha a nutrição enteral plena. Ele pode até estar na sondinha, mas ele já tem que ter saído da parenteral e de uns cuidados maiores da UTI, né? Essa mãe se reinterna, e aí a importância da Rede Cegonha, que tem essa portaria. Por isso que eu falei para vocês que é melhor o bebê nascer no SUS, no hospital que tenha canguru, porque que hospital particular vocês conhecem que essa mãe se reinterna e tem um leito pago pelo SUS, gente? Para ela ficar com o seu bebê numa unidade canguru 24 horas, vocês conhecem? Só os nossos hospitais do SUS mesmo, né, Nereide? E olha... Não é verdade, gente? A gente tem que valorizar o que a gente tem de bom. E se tem uma coisa que a gente tem de bom nesse país, no SUS, é banco de leite, é o método canguru, é fantástico. Essa mãe volta para o hospital, fica com o seu bebê 24 horas, numa fase que o bebê precisa muito dessa mãe, não é? Que ela vai conhecer melhor essas particularidades desse bebê, ela vai trabalhar com aleitamento, a equipe toda está pronta para trabalhar com ela, principalmente o fonoaudiólogo, viu? Queria que vocês soubessem que nessa etapa, um dos principais profissionais que atuam muito, muito mesmo, é o fonoaudiólogo. Claro que a equipe inteira trabalha, mas é aí que a gente entra com tudo, né? Para ajudar no aleitamento, para trabalhar com as dificuldades de sucção desse bebê, não é? Nessas alturas, a mulher já está com bastante leite, porque foi feito todo um trabalho na etapa anterior para manter a lactação, não é? E esse bebê vai embora precocemente para casa na posição canguru, tá? Que consiste, né, do bebezinho ficar pele a pele com a mãe, que isso já está sendo feito desde a primeira etapa. Muitas vezes o bebê está entubado e ele fica lá com a mãe. Ele pode ficar. Claro que vai ter que ter cuidado, não é assim, né? Qualquer bebê, né? Isso vai ter que ser aprovado pela equipe, mas um bebê entubado hoje pode fazer contato pele a pele, desde que a mãe tenha condições para isso e deseje, né? E aí esse trabalho maravilhoso. Não é? Eu só vou fazer uma perguntinha breve sobre as políticas públicas do banco de leite, né? E se essas políticas, elas abrangem todas as necessidades e se é necessário, né, aprimoramento ou novas políticas públicas para serem implementadas. E se a Nereide quiser dar um pouquinho desse olhar para a gente, aí depois a gente volta para o método canguru, porque tem uma pergunta lá no chat. Tá. Bom, como nós falamos já no início, tanto eu quanto a Tereza, evoluiu-se muito em relação ao banco de leite, né? E também em relação às políticas, porque antes o que existia era programas isolados. Antigamente não existia nada. Depois existiam os programas muito isolados. Hoje já existe tudo muito integrado, tá? Então, como a Tereza falou, da Rede Cegonha, ela é um grande guarda-chuva que vai pegando tudo e colocando embaixo, né? Ou seja, todas essas políticas que são desde o pré-natal, tá? Até o pós-natal, vamos dizer, quando o bebê vai para casa, nós temos várias, né? Então, mais diretamente ligada a nós, né? Além da questão do método canguru, que é uma política de humanização da assistência ao prematuro, nós temos também a iniciativa Hospital Amigo da Criança. Ou seja, para que os hospitais, né, eles passem a ter toda uma capacitação da equipe, preparação dessa equipe, e vamos dizer assim, todo o preparo nos seus procedimentos, do início ao final, para que a criança nasça já, não só os prematuros, né, mas todas as crianças que nascerem naquele hospital vão ser colocadas já em contato com a mãe, desde que ambos estejam em condições, e sair desse hospital
né, mamando. E antes disso, nós temos as unidades básicas de saúde, né, as unidades de saúde da família, que tem que, por sua vez, também preparar essa mãe antes e acolher essa mãe com o bebê depois. E aí você tem a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, né, que a gente chama de EAB, né? A EAB ela é a mesma filosofia, a mesma proposta da iniciativa Hospital da Criança, só que voltado para a atenção básica, né, para as unidades de saúde. Dentro de tudo isso, dentro desse guarda-chuva, nós temos também a rede brasileira de bancos de leite, além do que como a Teresa falou, da política, né, da Política Nacional de Atenção Integrada à Criança, como a PNAISC, e também tem a Política Nacional de Assistência, de Incentivo ao Aleitamento Materno e também de Saúde da Mulher. Então, você tem tudo isso se conectando, nem sempre, na prática, funcionando bem nos locais, tá? A gente está falando isso a nível de políticas escritas, muitas vezes o funcionamento ali na ponta não é tão perfeito, mas ao mesmo tempo, a gente tendo todo esse suporte de documento escrito, de protocolos, de definições, vamos dizer assim, a nível de política mesmo, de ministério, você tem muito mais respaldo para fazer cumprir e também obrigatoriedade de cumprir, que a gente também é cobrado disso. Então, aí você tenta fazer o máximo que isso funcione, né, na ponta. A rede de bancos de leite, como eu falei para vocês, ela é muito forte hoje, tá? A gente sempre teve muitas reuniões, organização de congressos, então você tem as reuniões estaduais, reuniões regionais e reuniões nacionais. E hoje, com a pandemia, a partir, né, de março, com a pandemia, a gente começou a intensificar mais esses contatos, né, tudo remoto, mas está tendo. Então, a gente já teve reunião, todo mês, né, tem uma reunião da rede brasileira, pelo canal do Fiocruz, agora a gente já vai ter outra, uma extraordinária na segunda-feira, agora dia 30, que é para organizar exatamente o encontro regional, já que nós não estamos podendo, né, ter físico, então vai ser remoto, para organizar o congresso, né, de bancos de leite, né, na sua sequência, que eu nem lembro qual o número dele, mas a ideia é ser presencial, se não for presencial, vai aí no remoto mesmo, mas o que nós não podemos é perder esse contato. E a atualização que você falou, a gente sempre precisa, tá? De que essas políticas todas, não só cada vez mais se aprimorem para acontecer na prática e não ficar só no papel, e principalmente delas serem todas unidas, né, e complementares, para você formar realmente uma linha de assistência, né, como é a proposta, mas também para ser modernizada, atualizada, que nem agora, com a pandemia todo mundo correu atrás né, de superar e conseguir manter tudo isso, tá? Só para poder, assim, falar um pouco, já está acabando o tempo de vocês, que vocês colocaram a questão do enfrentamento do Covid, né? Como é que os bancos de leite passaram por isso? Olha, no início, assustador, né? Porque o que todo mundo pensou? Vai afastar as doadoras por causa do medo, do contato e assim por diante. Mas houve uma resposta muito pronta e muito rápida de que, como começou em São Paulo, né, não só no estado, mas começou no Brasil começou em São Paulo, na cidade de São Paulo, os bancos de leite de São Paulo, que tem um grande número, quase que igual o número de bancos de leite do interior, sentiram muito isso de início e rapidamente todo mundo começou a responder o quê? Através de ações de esclarecimento, de orientação, e todos os bancos dali começaram. Então, Bauru não fugiu à regra, a gente já começou mexendo com a assessoria de imprensa da prefeitura e já passando em todas as redes sociais, usando a mídia para que fosse tudo esclarecido. Bom, só para resumir, isso resultou um aumento de 30% a 50% na doação de leite humano de todos os bancos do Brasil, todos os bancos de leite, né, humano do Brasil, fazendo com que a rede brasileira tivesse um aumento na sua doação. Em Bauru, a gente vivenciou um aumento de 50%. Ou seja, a gente nunca teve os freezers tão cheios, né? Agora já está mantendo uma situação um pouco diferente, porque a gente já está equilibrando, mas continuamos ainda
com uma boa doação, né? E por que isso, gente? Porque essas mães puderam ficar mais com os bebês, tá? Com o isolamento, as mães que tinham que voltar a trabalhar com 4 meses, elas ficaram em casa, muitas em home office, né? Então, com isso, você teve ali aquela mãe mais próxima amamentando, porque não tem doadora se não tiver mulher amamentando, né? Que antes de mais nada, os bancos de leite, eles não pensam em captar leite, eles pensam em fazer as mães amamentarem, ajudar nessa questão de apoio. Então, mais rapidinho ainda, para eu parar de falar e vocês terem tempo aí que vocês precisam, porque eu sei que todo mundo aí está com a aula das 14, né? Então, é o seguinte, os bancos de leite, nós temos 3 áreas de atuação principal. A orientação, que vai desde aquela orientação leito a leito, que no momento não está ocorrendo, mas em compensação aumentou mais o número de mães que estão vindo até o banco de leite, né? Nosso atendimento, nossa orientação, atendimento ambulatorial tá demais, a agenda tá dificílima de dar conta, mas vamos lá. Então, nós temos desde aquela orientação leito a leito nos hospitais, nós temos também, no caso aqui, participando aqui desse encontro com vocês, desse momento de multiplicação das informações, também participamos de eventos comemorativos, como a Semana Mundial da Amamentação, fazemos seminários de humanização, da assistência ao obstétrica e neonatal, temos a comemoração do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que já virou semana, o mês de agosto, né, que agora já não é mais semana, já é agosto dourado, então a gente participa de tudo isso e também localmente de alguns cursos de gestantes, grupos de gestantes, reuniões, né, de pais gestantes. Mas, acima de tudo, há aquela função de capacitação de multiplicadores, tá? A outra frente nossa é a frente de banco de leite mesmo, ou seja, captação, seleção dessa doadora através, né, de todo um protocolo, a coleta desse leite, o processamento dele com o devido controle de qualidade, que hoje é muito bem feito nesse controle de qualidade, que é a questão de incorporação da tecnologia de alimentos dentro, né, da tecnologia de processamento de leite, como a Tereza falou, a gente exporta isso, né, além de haver visita deles, vai equipe da rede para capacitar, né, nos seus países também, tudo isso pela agência brasileira de comunicação, tá? É toda essa parceria. Bom, e temos a frente, tá, de assistência, ou seja, aquela do apoio, né, do acolhimento, ou seja, ajudar aquela mãe, assistir aquela mãe que teve o bebê e precisa, né, que superar as dificuldades que aparecem no aleitamento materno, que não são poucas, tá? Principalmente no caso que vocês estão focando, né, que é a questão do bebê prematuro, que a Tereza explicou tão bem, que essa assistência começa antes no pré-natal, passa pelo momento lá do hospital, né, com a primeira fase e a segunda fase, né, etapas, né, do canguru, e depois termina na terceira etapa, mas essa mãe vindo até o hospital, né, com uma frequência bem curta, né, para acompanhamento até a terceira fase do canguru. Em Bauru, nós temos na maternidade Santa Isabel, que é o nosso hospital de maior relação, de maior parceria, por ser SUS, um posto de coleta. Esse posto de coleta é ligado a nós, porque não pode ter posto de coleta sem ser ligado a nós, né, ligado a um banco de leite, e com isso a gente consegue já assistir muito essa mãe e fazer o que a Tereza frisou bastante, que é fazer com que essa mãe mantenha a sua produção de leite mesmo afastada do bebê, porque como ela mesma, Tereza já disse, o bebê fica muito tempo longe dessa mãe e sem sugar, né, e cada vez que essa mãe vai visitar o bebê, né, ou vai lá ficar com o bebê, ela vai fazer o quê? Não sabe como é que vai encontrar aquele bebê. Então, a proximidade dela estar com o bebê, ela vai estar mais tranquila quanto aos cuidados e quanto à presença dela, e inclusive ela vai no posto de coleta o leite, né? Aí é usado esse leite cru, dentro de um protocolo, e depois o excedente é pasteurizado e volta para esse bebê. Além do que, tem as doadoras nossas também, que vão complementar aquilo que fica faltando, tá? Também temos um posto de coleta iniciando funcionamento num hospital conveniado, mas ainda temos esse problema que eu falei para vocês, de que não tem ainda essa ideia de que a mãe e o pai não são visitas, né? E eles vão entrar a hora que eles puderem e que eles quiserem.
E temos também aqui em Bauru, na região de Bauru, um posto de coleta aqui perto em Agudos, né? Que funciona dentro de uma unidade de saúde de Agudos. Mas você tem vários bancos de leite com muitos postos de coleta. Vou encerrando, senão ninguém mais fala. Que incrível. A gente fica muito feliz, a gente fica até sem palavras, né? Porque foi um seminário incrível que nos deu muito orgulho. E só para finalizar bem rapidinho, Maria Tereza teve uma pergunta no chat sobre um curso. Onde seria esse curso, né? Como a pessoa pode fazer o curso sobre o método canguru? Então, se puder responder. Bom, hoje em dia o curso não é individual, ele é para as equipes que estão trabalhando juntas, porque a gente sabe que mudar paradigma de atenção, né, mudar o foco não é fácil, como a gente mesmo comentou aqui. Um dos grandes desafios que a gente tem até hoje no Brasil, vocês veem, né, é política pública, tá tudo escrito, normativo, tem manual, tá tudo online, e mesmo assim, a grande esmagadora maioria dos hospitais ainda não tem o canguru, não é? Então, não é fácil mudar, gente, o foco da assistência, a forma de fazer. Grande parte da resistência vem dos próprios profissionais de saúde. Não sei se vocês sabiam disso, dos gestores também, que só querem números, né? Gestor só pensa em número, produção. Hospital é uma empresa, né, gente? E olhar singular é diferente disso, né? Então, o método canguru, ele não é individual, né? Existem alguns cursos de atualização por aí que até falam um pouco do canguru, mas oficialmente os cursos do SUS, eles necessitam de uma equipe mínima, necessitam que essa maternidade faça contato com o referencial do Estado, tá? E são essas maternidades do Estado que vão, então, gerar os cursos, a cada tanto tem um curso. Como assim? Como a Nereida falou também da rede de banco de leite, funciona mais ou menos do mesmo jeito. Há uma disseminação do método que vai indo, né, de centros nacionais para os centros estaduais, dos centros estaduais para as maternidades. Cada centro estadual tem sob responsabilidade as maternidades. Eu só queria fechar o que eu estava falando naquela hora, que a Nereida até complementou, que ela falou, né, do pré-natal. Tudo começa com a atenção básica, gente, com a atenção primária à saúde. Isso é muito legal de a gente ver, né? O pré-natal, né, o pessoal das equipes de saúde da família que conhecem aquela gestante. A Rede Cegonha está aí para garantir, então, a classificação de risco dessa gestação. O ideal seria, então, que a gente tivesse uma atenção diferenciada para essa gestante de risco, que ela já pudesse saber o hospital que ela vai ter o bebê, uma referência de alto risco, de preferência, claro, né? Então, no caso, vai ter, então, todo o método canguru, todo esse trabalho, né, com a questão também da participação da assistência, que a Nereida falou, dos bancos de leite, da equipe de neonatologia, né, que vai assistir essa fase, primeira e segunda etapa do bebê. E com 1.600 gramas, esse bebê, se ele estiver bem clinicamente, se a família estiver dando suporte para essa mãe, se essa mãe estiver segura, se a família desejar, e principalmente a mulher tiver condições, né, de compreender os sinais de risco desse bebê, esse bebê tem alta, ele volta em 48 horas para uma primeira avaliação. As primeiras semanas ele vai ser visto mais de uma vez, tá? E o hospital tem responsabilidade até 2.500 gramas. E depois, gente, a atenção é compartilhada. Junto com o hospital, a atenção básica já tem que ter feito um contato, né? Então, veja que legal essa interseção das políticas, né? Que eu acho que isso é importante a gente também pensar, né? Não dá para ser programas separados, né? Senão a gente não tem sucesso, né? E equipe, né? Porque sem equipe também, só para finalizar, então, equipe, gente. Acho que a gente precisa de todos os profissionais muito envolvidos, muito engajados, não é? A fonoaudiologia faz parte, ela está prescrita por lei, tanto no canguru, né? Como eu falei para vocês, que é um dos profissionais essenciais, principalmente aí nessa primeira e segunda etapa hospitalar, né? E também no banco de leite não faz parte da equipe essencial, mas também incorpora a parte assistencial. Está lá também o fonoaudiólogo prescrito. Então, bacana, né, gente? E seria muito importante que os bancos tivessem, né? Eu falo que 2 profissionais que faltam muito na equipe básica é o fonoaudiólogo e o psicólogo. Faz muita falta, porque tem questões onde você vai, não só a parte do atendimento ali prático, né, para facilitar ali uma pega, uma posição, uma coleta de leite, ou resolver os problemas de dor, de
problema mamário mesmo, você tem questões psicológicas que estão ali atrás e travando, e você não tem ali o profissional adequado, né, para fazer isso. Então, capacitado, né, para fazer isso. Então, faz falta, bastante falta. Aqui em Bauru, inclusive, a gente tem muito poucos fonoaudiólogos. Na verdade, não tem nenhum que esteja diretamente ligado ao aleitamento materno na rede pública, tá? Você tem fonoaudiólogos, mas atuando em outras áreas, e dentro dos hospitais a gente tem na maternidade e no Unimed, até o outro hospital conveniado, eu não lembro agora se tem, na verdade não tem esse conhecimento. Mas eles ficam muito mais voltados com a questão do teste da orelhinha, né? Então, eles contratam poucos, e com esse trabalho que é bastante intenso. E aí você não tem aquele profissional disponível dentro da UTI NEO para fazer o que precisa ser feito. E com capacitação que deve ter, né? Porque também não é só se meter a falar em aleitamento, que outra coisa que a gente tem hoje muito em dia é que todo mundo acha que sabe e se mete a fazer. Mas não é assim, aleitamento é um negócio difícil. É fácil olhar um bebê e achar que ele está mamando bem, mas fazer ele mamar bem mesmo, tá? Ele ter uma pega, né, correta, uma sucção eficiente, uma extração desse leite, é mais complicado. Então, com isso, você precisa de profissionais capacitados. A gente está com muita gente no mercado, mas nem quer dizer que muita gente sabendo. Então, faz falta, né? É uma profissão que faz falta. E mesmo assim, ó, hoje, mesmo a nutrição é um profissional que recentemente foi colocado como base da equipe. Então, a gente precisa lutar para aumentar esse profissional que faz parte do quadro básico da equipe, onde a fono é essencial também, como eu falo, junto com o psicólogo. Só tem uma perguntinha, se puderem responder no chat mesmo, porque deu nosso horário e a gente precisa finalizar. Então, se a Tereza ou então a Nereida quiserem responder a Fono Evelyn Carla, tá perguntando sobre o concurso público. Se puder responder no chat, facilita. E aí eu já vou passando para os agradecimentos. Então, se a nossa querida orientadora, a Maria Aparecida, quiser falar um pouquinho, né, fazer esse último agradecimento desse seminário que foi tão curtinho, né, 1 hora, mas que teve muito, muito enriquecimento profissional para a gente. Foi curto, mas foi produtivo. Muito produtivo, por sinal, muito. Vocês trouxeram dados importantíssimos. A gente teve um grande número de alunos assistindo. Estamos muito felizes com a presença de vocês e queremos agradecer muito fortemente, porque vocês são maravilhosas. Vocês são profissionais dedicados, comprometidos, e isso faz muita diferença numa equipe. Então, a gente realmente escolhemos muito adequadamente a dupla dinâmica que está aqui nessa live, tá? Olha, dupla dinâmica mesmo, que eu já participei com a Nereida de várias coisas, né, Nereida? Gente, eu queria, Cida, eu vou fazer um presente para vocês, uma publicação nossa aqui do Instituto, tá? Vou mandar pelo correio para vocês terem aí na faculdade, né? É um livro histórico, tem um pouco das políticas e toda a construção histórica. Ele também está online, tá? Não se preocupem, porque quem não tiver ele em papel, ele está online na nossa página do Instituto de Saúde, em temas de saúde coletiva, vocês vão achar. Então, eu vou mandar para vocês uma cartilha que, na época da construção do Canguru, olha, o BNDES, a Fundação Ossa, fez uma doação para a gente fazer essas cartilhinhas. Quem sabe vocês não se animam aí com algum PET, com algum programa? Olha que gracinha. Era uma apostila de cuidados e, infelizmente, sem verba, não teve mais a continuidade. E foi muito legal essa cartilha. Era para os pais, para orientação para a família, tá? Vou mandar para vocês de presente aí do Instituto, tá bom? Tá bom, a gente disponibiliza na biblioteca para ficar à disposição de todos os alunos mesmo, tá bom? Todos os profissionais que quiserem. Perfeito. Deixa eu só responder rapidinho na questão aí do concurso que a Evelyn, né, perguntou. Evelyn, na verdade, você precisa não só fazer um concurso público, mas trabalhar num hospital que seja, né, normalmente o hospital amigo da criança e que tenha o método Canguru, né, para trabalhar nessa parte. Que como a Tereza falou, apesar de aí ser maravilhoso e ter todas as políticas lá no Brasil, nós temos ainda
poucos hospitais amigos da criança e poucos hospitais com essa estratégia, né, do método canguru implantada, pela proporcionalidade do nosso espaço geográfico, né? Pelo número de hospitais que nós temos no país. Então, ainda temos muito o que fazer. Isso mesmo. Então, quero agradecer a presença de vocês e, se Deus quiser, ainda teremos outras oportunidades para conversarmos mais sobre esses temas tão importantes. Tomara, professora. Obrigada por toda essa dedicação de vocês também. Quero parabenizar você, Maria Aparecida, por toda essa... Que não é só eu e a Tereza que você falou que somos comprometidas, não. Dá para ver que você não só é muito comprometida, como uma guerreira, tá? Porque ela fala, ela se empolga, né? E quando a gente tem o brilho nos olhos, né? Isso, gente, é o mais importante, porque conhecimento e informação, que a informação está disponível, ainda mais nesses nossos tempos modernos, né? O conhecimento, cada um está pronto para processar o seu, mas a garra, a vontade, o brilho nos olhos, isso não é para todos, né? Então, você está de parabéns, e vocês, alunos, né, por toda essa vontade de aprender mais, de enfrentar aí as dificuldades, e vocês são multiplicadores excelentes, tá? De ótima qualidade, né? Porque é vocês que estão aí na ponta e podendo multiplicar. Cada um pode multiplicar, nem tá para dizer em quantos, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade, foi uma novidade, né? Participar de um seminário desse tipo, né? Remoto, né? E espere, mas assim, o tempo é curto, as informações são muitas, mas a gente só deu o passo inicial. E, principalmente, estamos contando com pessoas muito valorosas, e isso é o mais importante. Agradeço muito. Também queria agradecer, Cida, concordo plenamente, você é uma guerreira, está aí incentivando as alunas, e eu queria passar uma mensagem para vocês também, gente, de quem também varou noite desafio aí, escrevendo mestrado, doutorado, na rede, trabalhando, porque eu não sou pesquisadora de carreira, eu tenho um vínculo de fonoaudióloga aqui no Instituto, porque eu gosto de pesquisa e gosto da clínica, não abandonei a clínica, então não é fácil, né? É o que a Nereida falou, é ter vontade de fazer. Então, gente, escrevam, não parem, continuem, façam pesquisa, porque se não fosse isso, a gente não teria hoje essas evidências todas para mostrar para vocês. Tá? Foi um grupo de muitos consultores, muita gente pesquisando no Brasil, com toda a dificuldade que a gente tem, né, de produzir conhecimento, como a Nereida falou, mas é isso aí, a gente só consegue em rede, a gente só consegue no coletivo, um ajudando o outro, então não parem, continuem, escrevam, publiquem, tá bom? E sigam em frente aí nas políticas. A gente tem que valorizar o que a gente tem de bom. E o SUS é muito bom, né? Perfeito. Embora a gente tenha tanta gente contra ele. Pois é. Exatamente. Mas a gente está aqui para defender ele, não é mesmo? Mas muita gente a favor também. Então, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né? Porque é um bate-papo aqui para horas e horas. Mas quem sabe a gente retoma esse bate-papo, retoma tudo isso, né, porque realmente é muito rico. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos, das nossas palestrantes, a professora que nos orientou brilhantemente. Então, muito obrigada, viu, gente? Parabéns. Tchau, gente. Prazer, estamos aí, hein? Obrigada a vocês duas.